mais correto são as doenças glomerulares. Eu vou mostrar algumas patologias glomerulares que têm uma base imunológica um pouco diferente. O nome correto seria as doenças glomerulares. Tá? Antes de falar sobre as doenças, eu vou só passar algumas coisas para vocês, que isso aqui que eu vou falar agora, obviamente não vou cobrar, tá bom? Mas só para vocês entenderem o que vocês vão estar vendo. A gente tem 3 maneiras de avaliar uma biópsia renal. Tá bom? A primeira é na microscopia óptica, que é um microscópio comum, tá? E que você vai avaliar de acordo com o corante que você usa. Seja hematoxilina, eosina, o ácido peróxido de chifre, que é o VAS, o glicômetro de Masson e a prata. São corantes que a gente usa no tecido renal para visualizar células e estruturas específicas. Então vocês vão ver imagens de biópsias renais, uma diferente da outra. Que a ideia de visualização é uma doença ideia para outra. Quero visualizar células inflamatórias, quero visualizar a membrana basal, endotélio vascular. Em histologia eu sei que cada visualização demanda um preparo da lâmina e uma coloração específica. Não vou entrar em detalhes para que serve cada uma delas. Só para quem exige, você vai ver cores diferentes por conta disso. A microscopia eletrônica, que é o microscópio eletrônico com uma capacidade de visualização muito maior e foi utilizado na detecção de uma glomerulonefrite específica. E a imunofluorescência, se vocês já estiveram falar sobre isso, é uma técnica que permite a visualização de antígenos nos tecidos ou suspensões celulares utilizando corantes fluorescentes que absorvem a luz. O que significa isso? É usar corante para identificar frações de complemento e imunoglobulinos. Então, o nosso diagnóstico de uma glomerulonefrite, nosso diagnóstico histológico em biópsia, é através de uma desses métodos ou a junção de 2 ou mais métodos, para você fechar um diagnóstico de uma glomerulonefrite. Etiológico, através de biópsia. A gente tem diagnóstico sindrômico, não etiológico. Então, só exemplos: hematoxilina e eosina, você vai ver os glomérulos, interstício, PAS, glicômetro de Masson e a prata. Então, essas aqui são diferentes, tem funções diferentes em histologia, mas isso aqui não é entrar em detalhes da patologia para vocês, o que serve cada uma delas, para vocês entenderem que elas são feitas de maneiras diferentes, com substâncias diferentes, para identificar estruturas diferentes no glomérulo. Isso que é importante vocês entenderem só. A microscopia eletrônica, tá? E a imunofluorescência, na qual você vai ver a presença, ser mais iluminado a região que é o colorinho que absorveu esse corante luminoso. Então, para você identificar alguma fração do complemento, alguma imunoglobulina específica, para em conjunto aquelas outras 2 métodos anteriores, fechar um diagnóstico de uma doença. Beleza? Aqui mais exemplo da biópsia renal, como você identificar no bioglomérulo, capilar interglomerular, alinhando os glomérulos, espaço de bomba, os tubos capilares e o fluido parietal da cápsula de bomba. Tá? As doenças glomerulares, ou precisamente as glomerulonefrites, é uma das causas mais comuns de lesão renal aguda e tem um potencial para evoluir para lesão crônica, fibrose irreversível. Tá? Claro que vai variar do processo inflamatório e qual tipo de glomerulonefrite a gente está apresentando. Elas podem ser primárias, que são idiopáticas, de gênese e evolução, principalmente no rim, e secundária, em associação com outra doença ou induzida por uma outra condição, câncer, doenças infecciosas ou doenças autoimunes. De uma maneira geral, praticamente todas as lesões autoimunes, quase todas elas, têm algum acometimento, algum ciclo de depósito de imunocomplexos renais. O mecanismo inflamatório principal são 2. O primeiro que é a deposição de imunocomplexos circulantes nas estruturas renais.
seja uma doença que deflagrou uma resposta antígeno-anticorpo, formou-se um imunocomplexo, e esse imunocomplexo acaba sendo depositado nas estruturas renais, endotélio e membrana basal principalmente. Ou uma reação antígeno-anticorpo e a formação do imunocomplexo in situ no próprio rim. Só se lembrar dessas estruturas glomerulares e os depósitos, seja depósito circulante e deposita ou depósito in situ. Precisa ver a diferença dos depósitos. A reação inflamatória que ocorre no rim ou ocorre sistêmica e deposita no rim. A gente tem algumas classificações sindrômicas e etiológicas para as glomerulonephrites. As classificações etiológicas geralmente se guiam através de dados da histologia. Alterações encontradas na microscopia óptica, na microscopia eletrônica ou na imunofluorescência. A nossa etiologia segue desse ponto, a maioria das vezes. A sindrômica, a gente tem alterações clínico-laboratoriais para a gente diferenciar uma da outra. A gente tem a síndrome nefrítica, vocês já ouviram falar desses termos, que é a presença de sedimento urinário com leucocitúria e hematúria associada a uma perda de proteína menor, obrigatoriamente, de 3,5 gramas em 24 horas e hipertensão arterial. A gente tem a síndrome nefrótica, que é a presença de proteína na urina acima de 3,5 gramas, associada a edema, albumina baixa e colesterol alto. Isso não é doença. Isso é uma síndrome clínica. Bom, tem doenças que podem se apresentar como síndrome nefrítica, tem doenças que a gente sabe que se apresenta mais como síndrome nefrótica. Tá? Em pediatria isso ajuda bastante. Mas a imensa maioria das síndromes nefríticas em pediatria acabam sendo uma doença só. Então, em pediatria, você fazer um diagnóstico sindrômico, que é relativamente fácil, que você precisa de dados clínicos e de laboratório, você às vezes se lança a mão de fazer uma biópsia renal, que é um procedimento um pouco mais invasivo com crianças. Da mesma maneira que a síndrome nefrótica, quando em crianças, é a imensa maioria também uma doença só. Então você consegue chegar até no diagnóstico sindrômico quase com uma certeza grande de um diagnóstico etiológico. Eu vou mostrar quais são os diagnósticos etiológicos em crianças dessas duas. Em adulto, você perde um pouquinho esse valor, porque tem diversas glomerulonefrites que inicialmente elas se apresentam como síndrome nefrítica pela evolução da doença e a destruição de estruturas de filtração glomerular, começa a ter perda proteica e quer se apresentar como síndrome nefrótica. Essa é uma classificação que a gente usa, mas tem mais valia talvez no pediatria, mais importante. E glomerulonefrite rapidamente progressiva também é um diagnóstico sindrômico. É o que? É um paciente com glomerulonefrite e insuficiência renal. Então, falar que o paciente tem uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, eu estou falando que ele tem uma glomerulonefrite e está com insuficiência renal. Correto? Não confundam o diagnóstico sindrômico com o etiológico. Os dois têm suas importâncias e a sua descrição. E a rapidamente progressiva, histologicamente, a gente encontra o que chama de crescente glomerular. Professor, esses três aí são sindrômicos? São sindrômicos. São diagnósticos sindrômicos. Você vê quadro clínico do paciente. Não é etiologia. Beleza? O que seria esses crescentes glomerulares? Vou mostrar para vocês. Não sei se dá para ver nessa biópsia. Quando o processo inflamatório ocorre de uma forma muito rápida, ele acaba empurrando o tufo glomerular, ocorre externo ao tufo glomerular, e empurra esse tufo glomerular, formando aqui meu glomero, o processo inflamatório, os meus vasos, do meu glomerulares, uma crescente, como se fosse uma lua crescente. Se forçar um pouquinho, aqui, ó, eu vou rabiscar o Pablo, correto? Então isso aí só quer dizer que um processo inflamatório está acontecendo de uma forma muito agressiva. Basicamente isso. Tá? Não quer dizer que é uma doença A, B ou C. Então a gente tem doenças que têm mais probabilidade de se apresentar dessa maneira. Vai ser só uma maneira de apresentação. Clínica, quando eu falo da insuficiência renal, e histológica, quando eu falo da apresentação das crescentes. E qual a importância? Quanto mais agressivo o processo inflamatório,
mais rápido o processo inflamatório evolui para fibrose. Fibrose, o doente perde o rim. Não tem glomérulo e apresenta dessa maneira. Você pode reparar a diferença onde ela vai ter capilares, tudo, não tem nada aqui. Isso aqui já é uma fibrose. Entendeu? Beleza? Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Como é que a gente faz o diagnóstico das glomerulonefrites? Exames laboratoriais, urina, sangue, procurando hematúria, proteinúria, leucocitúria, sangue, procurando avaliação da função renal, hemograma, ureia, creatinina, ultrassom, para você identificar variações do seu rim. Esse aqui, não sei se eu mostrei para vocês, esse é o ultrassom renal. Processo inflamatório aumenta a densidade renal. Aumentando a densidade, ele fica mais branco do que deveria. Você pode ver que o rim tem diferença de densidade e ele é tanto escuro quanto o fígado. Se o rim está mais branco difusamente e mais branco que o fígado, você fala que é aumento de densidade. Se estiver diminuindo de tamanho, isso é fibrose. Se tiver de tamanho normal aumentado, é sinal de glomerulonefrite aguda. Às vezes, um ultrassonografista bem habilitado consegue, com essas informações de ultrassom, de tamanho do rim, de densidade, relação córtex-medula, diferença de relação córtex-medula, te orientar se está mais sujeito a uma glomerulonefrite, a uma fibrose, ou até uma pielonefrite. E através da biópsia renal. E quais são as indicações absolutas de biópsia renal? Hematúria macroscópica, proteinúria nefrótica, e quando eu falo proteinúria nefrótica, a gente geralmente está falando um valor específico. Toda vez que você fala nefrótica, a gente fala acima de 3,5 gramas em 24 horas, ou seja, proteinúria acima de 3,5 gramas em 24 horas. Insuficiência renal de etiologia não definida, paciente muito excepcional, sem você identificar a causa, uma proteinúria microscópica associada a uma hematúria. Tem que ter os 4 critérios ou um desses já? Um desses critérios é indicativo de biópsia. Hematúria macroscópica já é... Claro que hematúria macroscópica, você excluindo causas urológicas. Não é um cara com câncer de próstata ou no sangue. Tá? Você, obviamente, você tem hematúria macroscópica de origem glomerular. A hematúria que vem no glomérulo, geralmente ela vem deformada, né? Como eu mostrei para vocês. Então, dismórfica, que é o nome correto. Esse dismorfismo me dá que essa hemácia veio do glomérulo. Não é o cara que urinou sangue vermelho vivo, porque ele eliminou o cálculo, a hemácia não vai vir dismórfica. Correto? Mas isso a olho não ficaria como? Aí, em relação Olha, você não diferencia, cara. Você vai diferenciar no exame laboratorial. Certo? Independente da quantidade de hemácia, vai diferenciar no exame laboratorial. Beleza? Então vamos lá, eu vou falar a primeira para vocês hoje, que é a glomerulonefrite difusa aguda, ou também conhecida como glomerulonefrite pós-estreptocócica. Por quê? Porque a glomerulonefrite difusa aguda, a maioria dos casos são secundários à infecção. E o agente causador infinitamente mais comum é o Streptococcus. Por isso que ela recebe outro nome, que é até mais comum chamar esse outro nome dela, que é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Mas já peguei glomerulonefrite pós-estafilococcus, pós-adenovírus? Já. Então, o nome correto e o nome mais usual, vale para vocês entenderem a diferença. Beleza? Ela caracteriza pelo processo inflamatório de origem imunológica, acometendo todos os glomérulos dos meus rins. É um exemplo clássico de síndrome nefrítica aguda em criança. Oi? Os dois rins. Ambos, todos os glomérulos e ambos os rins. A glomerulonefrite pós-estreptocócica geralmente é precedida por uma infecção de orofaringe ou pele, por cepas nefritogênicas de estreptococcus metabolítico do grupo A. Porque isso é uma pessoa, geralmente uma criança, que essa infinitamente mais comum em crianças, evolui com uma infecção de pele ou de orofaringe por uma cepa específica do estreptococo e após de 2 semanas, 14, 15 dias, dependendo da fonte, desenvolve um processo inflamatório glomerular difuso. A gente vai ter glomerulonefrite difusa aguda ou intercelularidade difusa de todos os glomérulos.
Obviamente eu não vou contar em provas foto de biópsia diferencial, não. Não. Oi? Eu tinha pensado nisso agora. Não, obviamente não, tá? Quando eu botei foto aqui, é para vocês entenderem esse exemplo. Cobrança vai ser quadro clínico, definições da doença, tá? Até porque imprimir já fica uma merda, você imprimir e botar na prova isso aí. Teria que ser botar um slide gigante para perguntar. E nem é para graduação. O mecanismo patogênico dessa doença mais aceito é a deposição glomerular de imunocomplexos circulantes pelo antígeno estreptococo anticorpo ou produtos produzidos pelo estreptococcus como streptokinase. Ou seja, cria uma reação antígeno-anticorpo sistêmica extra-renal, tá? Anticorpos circulantes. Esse imunocomplexo se deposita no meu glomérulo de forma difusa em ambos os rins, todos os glomérulos acometidos, e esse processo inflamatório inclui a redução do ritmo de filtração glomerular, essa infiltração das células inflamatórias e, consequentemente, perda de permeabilidade basal do meu glomérulo. Essas lesões capilares glomerulares permitem, com isso, essa passagem de hemácias da luz capilar no meu espaço de colo. A própria reação inflamatória dos glomérulos altera as condições de permeabilidade da membrana glomerular também a proteínas em pequena quantidade, mas condicionando proteinúria. Então ele vai ter hematúria, proteinúria por lesão capilar e reação inflamatória de permeabilidade de membrana, podendo perder hemácias e proteínas. Costuma ser predominantemente infantil, tá? Precisa de média de 15 dias ou 2 semanas após o quadro infeccioso. Um edema de intensidade variável, geralmente leve, frio, mole, gravitacional. Então, edema não é inflamatório, igual uma trombose venosa, ou erisipela, por exemplo. Mais evidente em região periorbitária, no período matutino, podendo atingir regiões de extremidades inferiores, região lombar ou genital. Aí tem uma diferença de apresentação de edema. Você tem descrição, edema periorbitário e região genital, testículos ou vulva. Que isso é mais comum em crianças. O edema em crianças, você observa ele mais em região periorbitária e região genital. Adultos, é incomum você encontrar edema nessas regiões. Adulto, a prevalência maior é o edema gravitacional. Como essa doença é infinitamente mais comum em crianças, você vai observar esse edema periorbitário. A hipertensão arterial é presente em cerca de 90% dos casos, e a hematúria, na maioria dos casos, ela não é observada, ela é microscópica. Quando eu falo hematúria macroscópica e microscópica, a macroscópica é que eu consigo observar uma alteração da coloração da urina. A microscópica não. Só é identificada através de exame laboratorial. O diagnóstico é clínico, do paciente evoluindo para hematúria, proteinúria, hipertensão, secundário, mais de 14 dias depois de uma infecção de via aérea superior ou de pele, porém buscando a comprovação laboratorial de infecção de streptococcus. A antistreptolisina O ou anti-DNase B são dois substâncias que a gente dosa no sangue para conferir se o doente teve ou não infecção pelo streptococcus, que apresenta 2 semanas após o quadro infeccioso. A queda do complemento sérico também é comum até 8 semanas de evolução. Só que apesar de ter acometimento de ambos os rins, de todos os glomérulos praticamente do paciente, o prognóstico é excelente, é muito bom. A recuperação completa para a grande maioria dos pacientes. Não demanda tratamento específico nenhum essa doença. Então, foi um tratamento específico da doença. O tratamento envolve suporte aos sintomas. Suporte à hipertensão e antihipertensivo. Suporte ao edema diurético e dieta. Então, a gente vai tratar os sintomas secundários da condição da doença e ela evolui, em média, para a resolução dos sintomas de 2 a 3 semanas. Então, o paciente tem que acompanhar, porque você está fazendo diurético antihipertensivo, quando evoluir, a pressão do doente vai começar a cair. Então, assim, você então vai suspender. Tratamento com antibiótico é indicado por alguns pacientes, mas é somente para limitar a propagação da cepa. O que significa isso? Você tem uma infecção de garganta,
ficou por isso mesmo, não tratou. O que acontece com a bactéria? Ela passa a colonizar a sua via aérea. Entendeu? Então, muitos dos pacientes que tiveram efeito de via aérea superior, com aquela bactéria que melhorou, ele passa a ter a bactéria colonizando a via aérea superior dele. Então, se tiver um paciente com glomerulonefrite, a gente tem que tratar com antibiótico, não para evitar que ele melhore a infecção, porque 15 dias depois a infecção já acabou. Uma infecção de garganta já melhorou com 15 dias, o paciente já melhorou espontaneamente. Só que a gente tem que tratar para evitar que ele passe adiante, evitar a propagação daquela cepa. Professor, Diga. em relação à hipertensão na criança, suspende depois que... Sim. Você vai acompanhar ela uma vez por semana no mínimo, porque quando começar até a evolução normal da doença, a pressão vai começar a cair. E isso vai começar a fazer hipertensão. Então não é uma criança que é hipertensa, ela desenvolve a hipertensão por conta Sim, e autolimitada. Durante 2, 3 semanas você já suspendeu o antihipertensivo. Não vai usar antihipertensivo por menos de um mês. Mais ou menos no diurético também. Na difuse aguda, a gente tem indicações específicas de biópsia, tá? E a gente faz a biópsia quando a evolução me remete a outra doença, não tem uma evolução normal da doença. Quando ele tem hematura macroscópica com duração superior a 4 semanas, hematura microscópica com duração superior a 1 ou 2 anos, dependendo da referência, oligoanúria por mais de 72 horas, com a evolução para insuficiência renal, complemento mantendo baixo por mais de 8 semanas e uma proteinúria nefrótica, ou seja, acima de 3,5 gramas, tá? Que é nefrótica inicial, ou não nefrótica persistente por mais de 2 semanas. Ou seja, a gente está mantendo proteinúria não nefrótica, abaixo de 3,5 gramas, por um período maior. O que isso quer dizer? São evoluções de outras doenças incomuns em criança. E aí quando você biopsia o paciente. Beleza? Alguma dúvida? A segunda que eu trouxe para vocês é a glomerulonefrite por lesões mínimas, também descrita em livros mais antigos como nefrose linfóide ou doença de Mil. É o exemplo clássico de síndrome nefrótica em crianças, que é quando o doente apresenta a proteinúria acima de 3,5 gramas, edema, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. Essa é a apresentação clínica clássica dessa doença. Costuma ser idiopática, na maioria das vezes, porém tem raros casos já de associação a anti-inflamatórios ou linfoma de Hodgkin, que tem caso escrito na literatura. A lesão mínima é a causa mais comum de síndrome nefrótica em crianças na idade de 4 a 8 anos. A fisiopatologia envolve a disfunção do sistema imune, com depósito eletrodensos em podócitos e consequente perda de carga elétrica dos mesmos. Então, a gente não vai ter inicialmente destruição de barreiras de filtração. Só essa reação inflamatória vai se ocorrer dentro dos podócitos e a principal que ele causa principalmente é a alteração da carga elétrica dos mesmos e fazendo com que a principal barreira para a albumina seja perdida. Com isso, a gente perde a albumina. E essa perda da albumina que é o desencadeante dos sintomas da evolução do paciente. Isso dá para ver, mas esses pontinhos pretos que só são observados no microscopio eletrônico são os depósitos em podócitos. Como é que ocorre a fisiopatologia? A perda de albumina leva a um estímulo, aumento da produção hepática de apolipoproteína. Perdeu a albumina, o fígado é estimulado a produzir mais. Só que o fígado não produz albumina propriamente dita, ele produz o precursor da albumina, que são as apolipoproteínas, que se agregam na produção de albumina, porém de lipoproteínas de baixa, muito baixa e alta densidade, também conhecidas pela sigla de HDL, LDL e VLDL, lipoproteína de alta, baixa e muito baixa densidade, que serve para carregar o colesterol. Quanto maior a sua densidade, melhor ela carrega o colesterol. E por isso que o HDL é chamado de colesterol bom e o LDL de colesterol ruim. Dessa densidade e capacidade de retirar o colesterol circulante.
só que de uma forma mais rápida, produtiva, vai produzindo as lipoproteínas de baixa densidade. O que aumenta, cria uma incapacidade de carregar colesterol circulante, consequentemente, maior risco de tromboembólico, estando muito associado a trombose venosa profunda e embolia pulmonar, e outras tromboses venosas. Professor, então o rim pode produzir então HDL? Não, ele não produz. O rim perde albumina, a albumina baixa faz com que o fígado produza mais apolipoproteínas, que vão, obviamente, repor a albumina, porém, fazer uma transição das suas lipoproteínas para de baixa densidade. Por isso, uma das apresentações clássicas é colesterol alto. O que vai ser... Você não entendi o final. O rim vai produzir Não, a rim não produz. O rim é perder a albumina. Isso. Perdeu a albumina pela urina por conta da lesão Vai estimular a inflamatória. produção do... Perdeu a albumina em relação ao anti-inflamatório. A albumina baixa e o fígado competente vai querer produzir mais albumina. Sim. Porque não produz albumina. Ele produz o precursor da albumina, que é as lipoproteínas, as apolipoproteínas, que vão se agregar e formar albumina, porém também formam lipoproteínas. Aí você agrega aqui, isso que eu não entendi. Essas apolipoproteínas. Então, essas apolipoproteínas são os precursores da produção de albumina. Sim, mas você falou assim, agregam e transformam em HDL dela. Agregam aquele. Elas se transformam em LDL através da metabolização da produção hepática, entendeu? Tem um mecanismo de produção específico, mas o fato é que eles virão para as lipoproteínas. Lipoproteínas e albumina. As lipoproteínas. A albumina é o que eu quero, mas a produção excessiva de lipoproteínas de baixa densidade faz com que o colesterol vai lá em cima. E aí o colesterol alto, risco tromboembólico. Antigamente, todo paciente com síndrome nefrótica, a gente anticoagulava eles. Fazia anticoagulante. Hoje em dia a gente já vê que é benéfico em situações específicas. Beleza? Já tem muito paciente, criança, que a gente faz o diagnóstico de uma glomerulonefrite através de trombose. O paciente chega com uma trombose venosa, embolia femoral, trombose de poplite, né, entrar na emergência, vai se investigar com uma criança de 6, 7 anos, está com a trombose venosa, e aí a gente identifica a albumina baixa, vai através da parte renal. Beleza? O tratamento envolve uso de corticoides, 1 mg por dia por 4 semanas, depois dias alternados por mais 4 semanas, posterior desmame e diminuição da dose. Correto? O corticoide pode ser oral ou venoso, dependendo da velocidade necessária de melhora do paciente. O que é isso? Por que não quer melhora? Corticoide venoso ou pulsoterapia está mais associado a efeitos colaterais. Tá? Porém, tem um efeito mais rápido. Então, vai ter situações clínicas que você vai optar por um ou outro. Por exemplo, você está no seu ambulatório, chegou uma criança com um edema de membros inferior somente, você nos exames laboratoriais e clínicos, você fez o diagnóstico de uma glomerulonefrite com uma síndrome nefrótica. Tá? Por uma provável lesão mínima. Esse paciente, você vai iniciar um corticoide para ele. Pode ser oral. Você tem um paciente que está internado na enfermaria com edema de membros inferiores, derrame pleural, esforço respiratório. Essa criança talvez você tenha uma necessidade de uma ação mais rápida. Aí você vai se lançar a mão do corticoide venoso. Então, o oral ou venoso está muito mais associado ao quadro clínico do paciente, em relação à gravidade dos sintomas. Aí o venoso vai ser sempre pulsoterapia ou vai ser uma dose? A gente inicia com pulsoterapia, depois faz transição para o oral. Mas isso não faz tanta diferença. Só entender o tratamento é corticoide. Tá? Que você inicia uma dose, depois você desmama, e mais de 80% dos pacientes possuem boa resposta e remissão completa. Aí a diferença, raramente biopsiar crianças. A primeira doença, eu faço um diagnóstico clínico e quase sempre evolui sozinho, sem fazer nada. A segunda, eu faço um diagnóstico clínico e mais de 80% responde bem ao corticoide. Fiz um corticoidezinho em 2, 3 meses, melhorou, vida normal. Tá? Aí que casos que tem recidiva,
que você fez o corticoide, melhorou, suspendeu o corticoide e voltou, ou que está refratário ao uso de corticoide, a gente pode lançar mão de imunossupressores mais pesados, por exemplo, ciclofosfamida ou inibidores de calcineurina. Não é o caso, só para vocês entenderem qual que é, tem que ser faz uma imunossupressão um pouco mais pesada. A gente confirma o diagnóstico por biópsia em caso de evolução atípica. Tá? O que é uma evolução atípica? Se mais de 80% responde muito bem ao corticoide, evolução atípica é quando não responde ao corticoide. A gente biopsia esse paciente, essa criança, quando você faz corticoide, melhora, você suspende corticoide e retorna a doença. Ou você faz corticoide e não responde. E aí você é hora que vai policiar o paciente. E a biópsia, obviamente, como eu estou suspeitando uma doença em que recebe o próprio nome, que não tem apresentação de microscopia óptica, só tem uma microscopia eletrônica, é importante que você faça a microscopia eletrônica. Tá? Muita gente evita fazer porque é um valor mais caro, mas nessa situação é importante para fazer o diagnóstico. Beleza? Alguma dúvida? E a terceira, que eu vou passar para vocês, é a nefropatia por IgA, ou síndrome de Berger, que é uma nefropatia por imunoglobulina A, que tem um depósito de imunocomplexos de IgA nos meus glomérulos e, consequentemente, proliferação de um processo inflamatório, se manifestando como hematúria, proteinúria e, em geral, insuficiência renal lentamente progressiva. Em anos, 20, 30 anos, tende a evoluir na doença renal crônica terminal. É a glomerulonefrite crônica mais comum em homens brancos e alguns asiáticos, estatisticamente. Apresenta uma sintomatologia clássica de síndrome nefrítica, hematúria, proteinúria baixa, abaixo de 3,5, hipertensão, com hematúria podendo ser persistente. O que é hematúria persistente? Valores pequenos, microscópica, não observável, ou intermitente, ou seja, variando a hematúria de acordo com quadros infecciosos ou exercício físico. Como a gente tem uma apresentação de hematúria intermitente, secundária a quadro infeccioso, muitas das pessoas confundem com pós-estreptocócica. A principal diferença é o tempo de apresentação dos sintomas. Aqui, a gente teve uma virose, uma faringite viral, faringite bacteriana, 2, 3 dias depois, tem hematúria macroscópica. Pós-estreptocócica demanda um período de pelo menos 2 semanas, em média, para você ter a apresentação dos sintomas. Então, está em prova uma criança, X anos, com uma síndrome nefrítica, há 5 dias depois de uma infecção de garganta. Isso aí não é pós-estreptocócica, correto? Pela diferença de tempo, muito mais provável uma IgA. Ou então um indivíduo pós-esforço físico. Tem pessoas que têm IgA de forma que apresenta hematúria intermitente, que vai fazer correr, vai fazer um exercício de cardio um pouco mais extensivo e depois acaba fazendo hematúria. Chega em casa, urina sangue. E essa forma intermitente, apesar de ser mais preocupante para o paciente, tem uma evolução mais benigna. Lembrei que alguns livros antigos falavam que IgA tinha uma evolução benigna, que não evoluía para doença renal crônica, que não se conhecia a forma persistente, só intermitente de hematúria macroscópica intermitente. Tem alguma quantidade de dias específica ou é só em relação ao período curto? Oi? Você falou uma média de 5 dias pós-infecção. Não, média não tem tempo. Pode ser, você começou com febre de garganta hoje, chegou em casa sem urinou sangue. O que tem tempo é a pós-estreptocócica. Você tem um período para reação inflamatória, imunocomplexo, depósito renal e evolução do processo inflamatório, que não ocorre com menos de 2 semanas. Então, o que eu dei de exemplo, como é que vai vir em prova para vocês? Sim. Gente, eu não vou botar uma biópsia para você me falar o que dentro da biópsia. Tá? Mas eu vou dar um quadro clínico e falar qual que é o mais provável. E essas diferençazinhas clínicas que é o que a gente cobra. Não só eu, com provas de residência, concurso, que seja.
A biópsia renal é um depósito granular de GA e complemento da coloração de imunofluorescência e o mesmo expandido com foco de lesão proliferativa, segmental e necrotizante. O que significa isso? Imunocomplexo, depositando no meu glomérulo, reação inflamatória, destruindo as minhas barreiras de filtração, perdendo albumina e hemácia. Precisa saber, lesão proliferativa, nada disso não, tá? GA, reação, imunocomplexo, deposita no rim, reação inflamatória e destruição de barreira de filtração. Consequentemente, perdendo hemácia, perdendo proteína, que não era para ser perdida pelo meu glomérulo. Professor, em relação ao de exercício físico, aí eu fiquei perdido mais ou menos de GA. A IgA não tem uma explicação fisiopatológica específica, tá? O que se sabe que o exercício físico excessivo, nem precisa ser tão excessivo, uma corrida com um tempo maior, é uma caminhada nada. Você pode ter o aparecimento de hemácias na urina. Bom? Ou então uma infecção uma respiratória, uma virose, é comum ter hemácia na urina, sangramento, que é intermitente, é autolimitado, não demanda tratamento, não demanda nada. Não significa pior prognóstico, pelo contrário, o paciente que tem esse tipo de apresentação, geralmente tem uma frequência muito menor de fibrose renal e doença renal crônica. Assusta um pouco mais. O cara que vai jogar bola e depois chega em casa e urina sangue. O cara que vai correr na esteira, na bicicleta, amanhã chega de tarde e vai no banheiro e urina sangue. Assusta um pouco mais o paciente. Tá bom? Mas tem um prognóstico melhor do que aquele cara que não vê nada na urina e tem uma perda proteica e perda de hemácia persistente. E no caso dessa, além da biópsia da microscopia óptica, a gente usa a imunofluorescência, que é o mais importante no meu diagnóstico. Além de processo inflamatório glomerular com destruição, diversas doenças podem causar isso. Eu consigo identificar praticamente uma imunoglobulina só depositando no meu glomérulo, em toda a região do meu glomérulo. Então, quando eu tenho uma imunoglobulina, eu vou ter o depósito de GA. Então, o diagnóstico é feito através da microscopia óptica, ou seja, o microscópio, porém, usando a imunofluorescência para identificar qual é o precursor daquele processo inflamatório. Como o precursor é isoladamente o GA, a gente faz diagnóstico da síndrome de Berger ou nefropatia por IgA. Beleza? O tratamento geralmente é de suporte, tá? Nas formas mais brandas, envolve o uso de IECA ou BRA, que visa diminuir a pressão dentro do meu glomérulo e, consequentemente, diminuir as lesões mecânicas pelo processo inflamatório intraglomerular. Paciente que está evoluindo com uma evolução um pouquinho pior, com insuficiência renal, ou está piorando a perda proteica acima de 1 grama, geralmente a gente inicia o tratamento com corticoide. Ela evolui para doença renal crônica terminal em 20% dos casos, precisando de diálise ou transplante renal. E mesmo nos pacientes que fazem transplante, cerca de 15% recidivam no pós-transplante. É uma porcentagem, não é muito grande, mas é. A gente tem um paciente no nosso serviço que teve GA, teve uma apresentação rapidamente progressiva, teve uma IgA, só que uma evolução rápida para a insuficiência renal, foi tentado tratamento com imunossupressor para esse paciente, não respondeu ao tratamento imunossupressor, perdeu o rim e começou a fazer diálise. 3 anos depois de fazer diálise, fez transplante renal. Com 2 anos de transplante, teve recidiva da doença, não respondeu ao imunossupressor de novo e voltou a fazer diálise. Ou seja, exceção da exceção. É incomum apresentar rapidamente progressiva, é incomum evoluir para diálise e é incomum recidivar no pós-transplante. Beleza? Então, pessoal, resumindo para vocês, as 3 que eu foquei para vocês hoje. Glomerulonefrite difusa aguda recebe o nome em grande parte dos locais de pós-estreptocócica, mas
existe versões pós-startopócitas, pós-virais, possui acometimento difuso do rim e é a causa mais comum de síndrome nefrítica em crianças. A glomerulonefrite por lesões mínimas recebe esse nome porque a microscopia óptica e imunofluorescência é normal. A gente consegue fazer esse diagnóstico de certeza somente com a microscopia eletrônica e é a causa mais comum de síndrome nefrótica em crianças. E a glomerulonefrite por imunoglobulina A, ou síndrome de Berger, é caracterizada por uma hematúria pós-quadro viral ou exercício físico. A gente faz essa por conta desse hematúria pós-infecção respiratória. É muito confundido em alguns casos com a difusa aguda. Em associação com proteinúria, tem maior incidência para a evolução da doença renal crônica. Beleza? Para vocês lembrarem. Como é que eu vou cobrar isso de vocês? Na maioria das vezes eu vou botar um quadro clínico, uma criança, um paciente com sinais e sintomas específicos e qual que é o mais provável, qual é o benefício mais provável por essas características clínicas de cada um. Beleza? Alguma dúvida? Na da prova. Oi? Na da prova você vai ver. Como são, Ela vai pessoal, chorar. como o tema glomerulonefrite é um pouco grande, para não ficar despejando 15 glomerulonefites na cabeça de vocês, não é 15 não, um monte, várias glomerulonefites, dividir entre as mais comuns e depois na próxima aula vou falar sobre as incomuns e de uma forma mais rápida. Passa um trabalho para eles dois. Professor, tem uma ajudinha. Vai Vai ter uma ajuda, não, professor? Oi? Vai ter uma ajuda, não? Ajuda? É, cara. Tem ajuda. Divina. Depende da sua religião. A ajuda varia muito. Pode ser lá, pode ser Acabou a aula, Deus, professor? pode ser lá, tá vendo? Acabou? Mas ajuda.